Se você é assessor de investimentos, com certeza já enfrentou a dificuldade de ter um grande número de clientes para atender e às vezes pouco tempo para montar carteiras de investimento. E hoje eu quero gravar um vídeo falando das vantagens e também das desvantagens de você terceirizar a gestão das carteiras para os fundos de investimento. Antes de pular para o assunto do vídeo, eu quero convidar você a entrar no nosso grupo de WhatsApp. Nós estamos criando uma comunidade de assessores de investimento para compartilhar boas práticas. Você vai ser muito bem-vindo lá. Você sabe que sempre existe aquela dificuldade. Captei um cliente, preciso montar uma carteira para ele, apresentar para o cliente poder aprovar e em seguida eu poder fazer a execução de todas as ordens de compra ou de aplicação. Mas a questão é, às vezes no dia a dia a gente acaba se pegando com tantos clientes, tantas carteiras para montar, que acabamos nem mesmo conseguindo terminar o dia às 6 horas da tarde com todos esses deveres cumpridos. É aí que entram os fundos de investimento. O que são fundos de investimento? Essa é a primeira pergunta. O fundo de investimento nada mais é do que uma forma de você terceirizar a gestão das carteiras ou a gestão de ativos para profissionais. Ou seja, você tem, por exemplo, um fundo de ações. Vou citar aqui o Constellation, que é um dos maiores fundos aqui da nossa indústria brasileira. O Constellation é um fundo de ações, ou seja, eu vou colocar para a carteira de clientes que querem se expor ao mercado de renda variável e eu não vou precisar fazer toda aquela execução de ordem de compra e de venda. Por quê? Porque eu tenho um gestor, uma equipe de analistas que está ali por trás fazendo toda a seleção de ativos. Então, o meu único trabalho como assessor é direcionar os recursos do cliente para esse fundo de investimentos. Ou se o cliente deseja investir em títulos de renda fixa, eu não preciso necessariamente comprar todos os títulos numa plataforma de uma corretora. Eu posso me servir dos fundos de investimento de renda fixa. Isso faz com que eu tenha um gestor profissional que está olhando para o mercado de renda fixa, encontrando as melhores oportunidades e selecionando os ativos que ele acredita que vão entregar o melhor resultado. Isso é um fundo de investimentos. Mas quais são as vantagens e as desvantagens? Como é que eu, assessor, posso ganhar dinheiro e ganhar qualidade no meu atendimento utilizando os fundos de investimento? Ou o que é que eu tenho que prestar atenção para não perder qualidade ou não deixar passar alguma boa oportunidade se eu começar a delegar tudo para os fundos de investimento? A principal vantagem de você usar fundos de investimentos na hora de você montar a carteira dos seus clientes é que você vai ter muito mais tempo, ou seja, aumentar a capacidade de atendimento. Você não vai precisar gastar tanto tempo fazendo coisas do tipo, vou desmontar uma posição de uma carteira de cliente e vou montar em outros ativos. Ou, por exemplo, preciso montar 3 carteiras diferentes para 3 clientes e aí eu vou selecionar um grupo de 10 ativos para cada cliente de acordo com cada perfil. O fundo de investimento vai te dar toda essa celeridade, ou seja, você vai ter ali um portfólio de fundos que trabalham com diversas políticas de investimento, tem mandatos para os mais diversos ativos e você vai apenas selecionar qual se encaixa mais com o perfil do seu cliente. Uma outra vantagem que eu diria seria a quantidade de ativos que você vai ter à disposição. No nosso mercado aqui na B3, muito dificilmente você vai poder se expor a muitos papéis. Você tem agora as BDRs, que são uma revolução, a gente consegue hoje comprar, investir nas empresas americanas através de recibos, que são as BDRs, mas, por exemplo, eu ainda não consigo investir em empresas que estão, por exemplo, em Israel ou, por exemplo, em outros países emergentes. E nós não temos ainda veículos na B3 que nos permitam investir nesses títulos. Mas, com o fundo de investimentos que trabalha com essa categoria de ativos, eu posso sim investir em startups lá em Israel. Então, o fundo de investimento ele te dá acesso a produtos que naturalmente você não encontra na B3. Então, isso é legal porque você aumenta o seu portfólio. Ou seja, o teu cliente vai olhar para você e vai ver, poxa, eu consigo ali com o Lucas, consigo com o meu assessor, investir numa série de ativos que tradicionalmente, se eu estivesse investindo sozinho, eu não iria encontrar ou eu não teria acesso. Mas obviamente que nem tudo são flores. Então, quando você delega completamente a gestão da carteira de seus clientes para fundos de investimento, você também vai incorrer em algumas desvantagens. Quais são elas? Eu diria que inicialmente a principal desvantagem é que você pode perder aquela ideia de que você é o gestor por trás, é você a mente pensante do negócio. Então, por exemplo, se a carteira do teu cliente tiver uma excelente performance, o cliente obviamente vai ficar satisfeito, mas ele vai entender que foi muito mais por causa do gestor do fundo do que do assessor de investimentos. Então, se você é assessor de investimentos, não tem aquela pitada de gestor, e eu acho isso bacana, eu converso com muitos gestores de investimentos de vários fundos semanalmente, e alguns deles que, assim, hoje são gestores, lá atrás já foram assessores de investimentos. E eles falam que quando eles eram assessores gestores, ou seja, eles tinham aquela opinião própria sobre os ativos, sobre a carteira, eles não eram apenas repassadores. Então, se você for apenas um repassador, por exemplo, eu quero investir em ações, o que é que você me recomenda, Lucas? Você que é assessor de investimentos, você chega e fala, não sei em qual ação investir, não sei o que é que tá bom para comprar, mas compra um fundo.
fundo. Obviamente que o teu cliente vai entender que se a carteira dele for performar bem, foi por causa do gestor, não foi por sua causa. Então a desvantagem é que você perde um pouco do mérito na hora de você comemorar o resultado com o teu cliente. E uma segunda desvantagem pode ser que a sua receita como assessor de investimentos pode cair. Naturalmente, o ROA, né, ou então o retorno que vem para o assessor dos investimentos em fundos é baseado nas taxas de administração e performance do fundo. Então você vai receber praticamente ali um valor bem irrisório, talvez bem menor do que você receberia se você mesmo fizesse a gestão de seus ativos e fosse remunerado a uma taxa de corretagem padrão na bolsa, que geralmente circula na taxa de 0,5%, ou em algum plano de corretagem que você teria com o seu próprio cliente. Mas obviamente o cliente só se sentiria confortável de pagar um valor como esse se ele entendesse que por trás desse pagamento, dessa taxa, não está apenas um serviço de rotear ordens, mas um serviço intelectual, um serviço de inteligência, de você mostrar para o cliente uma estratégia bem desenhada, seja no mercado de renda fixa, de renda variável, cambial ou qualquer outra classe de ativos. Se você ficou até o final é porque você gosta realmente desse tipo de conteúdo, e aí eu quero já te chamar para seguir o nosso canal, se inscrever, porque aqui sempre tem muito bom conteúdo, e nós temos também um grupo de WhatsApp, onde nós estamos criando uma comunidade de assessores de investimentos para compartilhar boas práticas e podermos ajudar uns aos outros. Então, se você tiver vontade, vai lá no grupo, conversa com a gente que a gente vai te ajudar.